Pastor Adriano, vamos aplaudir o Senhor recebendo o pastor Adriano. Pastor Adriano, não estava esse calor assim nos últimos dias não, viu, irmão? O ar-condicionado estava funcionando bonitinho. Irmão, o pastor Adriano, ele está aqui, ele vai compartilhar depois parte do testemunho dele. Quem se lembra do pastor Adriano aqui? Quem já viu ele ministrando? Muitas pessoas, né? Pastor Adriano trabalhava na área de tecnologia, de fibra ótica, cabeando aí muitos lugares pelo Brasil afora, e teve um período que ele trabalhou em Campo Grande, aqui no estado, e quando ele vinha, a gente sempre falava para ele, não paga hotel não, fica na igreja, né? Portas abertas. E ele sempre vinha, ficava com a gente, fizemos uma amizade bonita, e a partir daí Deus abençoou, Deus soprou o nome deste homem pelo Brasil afora, e ele saiu da área da engenharia em que ele trabalhava, e hoje ele trabalha ministrando, dando os treinamentos dele, os seminários, assim como também o EIFOL 3, né, que você ministra junto com o Eurípides. Os 3 módulos, mas eu dou aula no 1 e no 3. No 1 e no 3, exatamente. Então, uma pessoa querida já da nossa família, muitos aqui já conhecem ele, alguns de seus amigos, o Antunes e a Regilene, estão viajando, estão lá em Gurupi, mas enfim, é uma honra ter você aqui. Fique à vontade, tá? Prega à vontade, entrega tudo aquilo que Deus tem para você nesses próximos 15 minutos, tá bom? É brincadeira. Alex, vem aqui para orar pelo pastor Adriano, por favor. Pastor Adriano, você prega o tempo que você quiser, tá? O pessoal costuma ir embora às 8h15. Então você prega à vontade. Esse o pessoal indo embora porque é o horário deles mesmo. E a chave fica ali no vasinho. Aí tu prega aí, a hora que terminar tudo, tu apaga a luz pra gente e joga a chave ali no vasinho. Nós vamos comer pizza depois do culto, tá, meu anjo? Glória a Deus. Ora por ele aqui. Senhor Deus, nós entregamos a vida desse irmão nas tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor já tem usado a vida dele em todos os lugares, e peço mais uma vez, o Espírito Santo sopra sobre a mente dele, sobre o coração dele, para entregar mais uma vez a sabedoria do Senhor. Então nós abençoamos como igreja e pedimos a tua graça, a tua unção na vida dele, nesta noite. Amém. Maravilha. Boa noite, povo bonito. Graça e paz, igreja linda de Campo Grande. Igreja linda, de uma cidade linda. Eu sou apaixonado nessa cidade, ela é linda demais. Vamos dar continuidade aí àquilo que o pastor Domício já começou falando. Queridos, para nós é uma honra, é um privilégio nessa casa, né, poder ter estreitado esse relacionamento a partir de um almoço em Brasília, né, com o pastor Eurípides Mendes, e o pastor Domício estava lá ministrando na igreja do pastor Marquinhos. E acabou que a gente se encontrou, fomos almoçar, ele foi almoçar onde a gente estava ali, conversando. Eu falei, trabalho com engenharia de telecom, faço projeto para as operadoras e minha região é Mato Grosso do Sul. Ele, não, quando estiver em Mato Grosso do Sul, Campo Grande, passa lá. E passamos, gente, dessa vez, eu acho, ou ele esqueceu, eu acho que eu tenho a chave da igreja. Eu tenho a chave da igreja. Aí quando eu cheguei, ele deixou um molho de chave para mim, falou, pai, vou testar. Eu testei, os cadeados não mudaram. Então a gente tem sim esse contato, essa proximidade, esse carinho, que a gente vem trabalhando aí ao longo desse tempo, né? Há umas marcas registradas a partir de Campo Grande, até o final dessa mensagem. Você vai ouvir mais um pouco da minha história. Os que já ouviram, eu até brinquei com alguns irmãos, tem algumas coisas para acrescentar no nosso testemunho. Mas você que está me conhecendo hoje, vai me ouvir, até o final dessa mensagem, eu quero poder compartilhar aí um pouquinho da nossa história. Eu costumo falar, eu não sou um bom pregador, eu sou um bom contador de história, mas as histórias da minha vida têm dado vida à minha história. E eu acredito que até o final dessa mensagem, uma chave vai virar aí na sua vida, uma área da sua vida será acessada, com relação à família, né? Também aproveitando, no final, acredito que o pastor Domício vai dar a endossada, até porque, né, consegui aí produzir o meu trabalho, transliterar aquilo que Deus tem trazido ao nosso coração, com os meus testemunhos. Origem a um livro. O título da mensagem foi A Voz que Coloca a Casa em Ordem.
e virou o título do nosso seminário e é o título do meu primeiro livro, Colocando a Casa em Ordem. Essa noite eu quero poder ministrar isso com vocês. Temos um segundo trabalho que é a continuação do nosso testemunho, que é Discernindo as Lágrimas, o que podemos aprender com o sofrimento. Então ali é o livro contando a minha história, o que eu aprendi a partir dos nossos desafios, e trouxe também ali um pendrive com 60 mensagens em MP3, está ali, máquina de cartão. A pastora Vanessa colocou alguém ali que vai poder no final ali passar para você valores, mas enfim, vou pedir principalmente com muita honra, porque desejei desde do ano passado, do início do ano passado, aonde esse trabalho ficou pronto, de estar aqui para poder lançar ou apresentar aos irmãos, porque começou aqui numa ministração, e no ano passado nós tivemos o privilégio aí de materializar esse sonho, de começar aí essa vida aí de livros, né? Terminando meus testemunhos, eu quero começar aí a lançar livros de estudos na área de ferida emocional. Meu próximo livro fica pronto segunda-feira, depois vou lançar aí mais uns outros livros. Mas enfim, queridos, vamos compartilhar esse tempo, tá? Quero poder contar com você, vou apresentar algumas projeções, inclusive até dos versículos, para a gente poder aí, adiantar o tempo para você acompanhar com a gente, tá? Queridos, como já foi apresentado, meu nome é Adriano Freitas, sou pastor, moro em Goiânia, sou goiano, comedor de piqui, até parecer que está com hepatite de tão amarelo que eu fico, sou abusado no piqui, sou viciado em piqui. Eu como que piqui cru, irmãos, eu vou chupando igual chupa balinha, eu sou meio pavirado na questão do piqui. Sou do interior de Goiás, nascido na cidade de Goiás, a famosa Goiás Velho, tombado, né? Patrimônio histórico da humanidade. E há 31 anos moro em Goiânia, passei uma experiência em Tangará, a Oi me contratou para fazer um projeto lá em 12 cidades, fiquei 1 ano e 2 meses em Tangará da Serra, uma cidade a 250 quilômetros de Cuiabá, no Mato Grosso, e a Oi cancelou o contrato com 2.000 pessoas no Brasil, e eu estava inserido, então retornei para Goiânia, e a partir desse não da Oi, porque até então a Oi, quando ela contrata, a Oi ela é vitalícia. Acho que foi tchau, oi, bem-vindo, depois tchau, vai com Deus. A Oi ela é vitalício, né? Quem trabalha na Oi, a Oi não manda embora, a não sei se a pessoa, né, foi justa causa, alguma coisa assim. Então, foi uma demanda de 2.000 pessoas, a Oi não trabalha mais com o interior diretamente, né? Ela terceirizou só capital. Então, voltei para Goiânia, o não da Oi para mim, ou o tchau da Oi, o tchau que da Oi para mim, se tornou um sim de Deus para o ministério. A partir daí, estamos só por conta do ministério, como o pastor disse, viajando aí quase que todo final de semana no lugar desse país, ministrando o nosso seminário. Aí também, como eu também sou diretor e coordenador acadêmico da EFOL Brasil, que é um projeto do COT, né? Vocês conhecem a EFOL, e a EFOL Brasil, o pastor Eurípides que criou essa EFOL Brasil, que é a EFOL na sua cidade, EFOL na sua igreja, né? Então nós viemos com essa proposta, e como eu já sou ali, faço parte do ministério do pastor Eurípides, também faço parte lá da Jocum Almirante Tamandaré. Então, eu sou o coordenador, quando roda a EFOL Brasil, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair, faço a questão de logística, gestão de receber professores, hotéis, comida, obreiros na igreja, como vai ser apresentado, recepção dos livros. A única parte que eu não mexo é a questão financeira, mas a parte de logística pessoal, buscar professor, é com a gente. Então, estamos nessa lida ministerial, tá? Já há um bom tempo. Entendi de Deus isso, e até o final da minha história você vai entender um outro porquê desse momento. Temos, né, nossa rede social, depois você pode seguir com as nossas mensagens, acompanhar a nossa agenda. Queridos, sou casado com essa linda mulher, temos essa preciosa filha, não é fake, não é montagem, minha mulher é linda, minha filha é linda, eu sou horrível, eu tenho certeza disso. Mas em dezembro agora, fez 25 anos que a nota fiscal está no meu nome, então não tem mais devolução. Fizemos bodas de prata, 25 anos de casado, agora em dezembro, tive esse privilégio, primeiro namorado, casamos na igreja, fomos para o altar de Deus, virgem, e estamos aí vivendo
é a Virgínia Freitas, que também é pastora, foi ordenada junto comigo, e nossa filha Isabela Vitória Freitas, que agora em fevereiro faz 15 anos, essa preciosidade. Se tem hora que eu olho para minha filha, assim, o quanto ela é linda, a cara do pai, ela é muito bonita, a Isabela. Está aí a nossa filhota, o nosso presente. Essa é a minha família. Só estou aqui por causa delas. Elas me abençoam para esse ministério. Eu não vejo sentido, você vai ver no desenrolar dessa ministração, eu não vejo sentido ministerial na vida de um homem se a sua família não estiver junto. Queridos, eu quero até ousar em pegar as palavras de Moisés e traduzir, se eu faço por mim. Moisés disse: não me faça passar ou subir desse lugar se tua presença não for comigo. Eu pego essa mesma palavra e sempre reafirmo: Senhor, não me leve nos lugares do Brasil se o coração e a bênção da minha mulher e da minha filha não forem comigo, porque isso me valida a ministrar, a estar num altar. Queridos, eu creio, no meu seminário, Restauração Familiar, eu falo muito sobre isso, né, que é o que a gente trabalha, é o tema que eu vou trabalhar hoje aqui, mas eu, como pastor, não me valida ser um bom marido, mas eu, como um marido, me valida ser um bom pastor. Eu, como pastor, não me valida ser um bom pai, mas eu, como um pai, me valida ministrar com autoridade como um pastor. Não é o púlpito que me valida, é a minha mulher e é a minha filha. Quer saber de mim, querido? Talvez você vai gostar dessa mensagem, ou não, espero que sim, né? Para que as portas permaneçam abertas, né? Mas quer saber, não me avalie ou não me valide. Se você gostar dessa mensagem, liga para minha esposa e pergunta como eu sou como marido. Liga para minha filha, pergunta como eu sou como pai. Liga para o Eurípides e pergunta como que eu sou no ministério, né, que eu sou pastor do ministério, a partir do ministério dele. Liga para o meu pastor, ainda continuo como membro da Igreja Batista de Tangará da Serra, a igreja, voltei as minhas origens, né, eu nasci na Batista. Liga para o pastor Tiago Abá, pergunta como eu sou como ovelha. A partir disso, começa a direcionar se eu sou uma boa ou não pessoa. Mas eu prego isso, eu creio isso, que validar uma vida, seja ministerial, agora eu vou para o campo aí, social, né? Esse extraordinário, amei, né? As palavras do pastor Domício, se foi para falar para a igreja, se não serviu para alguém, serviu para mim. Um extraordinário a partir de hábitos incomuns. Eu amei isso. Então esse extraordinário nosso, querido, só faz sentido para mim se a gente for extraordinário dentro de casa. Extraordinário no trabalho só faz sentido se eu for extraordinário no coração da minha mulher. Porque hoje o que mais nós vemos, pastora Vanessa, e com certeza a senhora aí, né, fazendo aí, encerrando aí, né, fazendo sua colação de grau, encerrando aí o curso de psicologia, que eu parei, engenharia de telecomunicações, e pretendo ainda tentar esse ano, vou fazer psicologia. A senhora com certeza já viu hoje, querido, o que mais nós vemos são pessoas, pais, tendo sucesso na sua vida financeira, gerando filhos deformados no seu caráter. Nós vemos hoje famílias de pais, homens, em busca do seu sucesso acadêmico, financeiro, empresarial, mas às vezes deixando a família para trás. Pastor, ter sucesso na vida é errado? Pelo amor de Deus, meu irmão. Oxalá, né? Queira Deus que todos aqui tenham o melhor salário dessa cidade, o melhor salário, a melhor empresa, os melhores carros, as melhores casas, querido. A questão não é as conquistas, mas é quem vai sentar à mesa para celebrar essas conquistas com você. Não sei se você conhece, acho que sim, a maioria aqui. Eu sou um admirador de filmes e séries, eu sou um apreciador. Tem um ator, Robin Williams, um excelente ator, foi um excelente ator. Um dos filmes mais aclamados dele, que mais chama Patch Adams, O Amor é Verdadeiro. Ele é o famoso engraçado de Uma Babá Quase Perfeita e outra série de filmes. Mas se suicidou aos 62 anos, milionário,
com o nome na praça ou na calçada de Hollywood, conquistas e mais conquistas, numa mansão milionária, mas ele deixou uma carta dizendo: conquistei tudo na vida, mas aonde eu cheguei, a mesa em que como, eu me sento sozinho, porque para conquistar eu abandonei minha família, e se suicidou aos 62 anos. Robin Williams. Isso é um histórico da sociedade. Então toda conquista, que seja ela de um aumento de salário, de uma formação de colação de grau, né, de uma formação acadêmica, seja até ministerial, para mim é uma conquista. Meus livros são uma conquista. Mas isso só faz sentido se a minha família sentar comigo e comer, que seja um pão conquistado, mas eu vou ter com quem repartir. Como o pastor ministrou, que doçura que é ouvir palavra da ceia, né? Responsabilidade, mas é doce. Jesus realmente não distribuiu a ceia com a multidão, mas no seu ápice de conquista, que era a sua morte, ele tinha gente à mesa com ele para repartir pão. Você não vê Jesus comendo nessa ceia, mas você vê ele repartindo, porque a alegria dele era ter alguém para repartir. Organize-se todos os dias da vida, e nada melhor como começar um ano, o primeiro domingo do ano, vamos dizer assim, ainda que se teve virada, né? Tivemos um culto, mas vamos pegar o primeiro culto dominical. Planeje, nada melhor do que começar colocando a casa em ordem, colocando a vida em ordem. Começa com a sua casa. Todas as conquistas da sua vida só faz sentido se a sua família chegar junto com você. No final da vida, terminar a vida junto. Enfim, vamos discorrer esse texto, tá? Eu vou começar com um breve conceito, eu quero trabalhar com um breve conceito, algumas frases, algumas palavras que Deus me deu, tá? Te dou liberdade, se alguém quiser anotar, tirar foto, por favor, apesar que está sendo gravada a mensagem, depois você vai ter acesso. Eu acredito no colocar a casa em ordem, principalmente com relação à santidade. Nós estamos falando da igreja, o assunto não é santidade. Mas se você parar para entender, e isso está na Bíblia, que só é possível viver uma santidade em Deus, se dentro de casa a gente viver os princípios e os valores do Deus que santifica. Querido, a santidade na igreja tem que ser fruto de quem eu sou dentro de casa, com a minha mulher, com a minha filha, como eu já disse. Então isso aqui é uma frase que eu gosto sempre de colocar, eu tenho ela também lá, uma frase que eu gosto de colocar também na minha rede social. E que texto eu baseio essa frase? Nesse texto de 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, inclusive uma das bases do seminário, inclusive a introdução, o primeiro dia eu ministro sobre Timóteo, 2 Timóteo, né, 5:8, e também Timóteo, 2 Timóteo 3, de 1 a 5, mas essa parte de 1 Timóteo, olha o que Deus fala, está falando ali do obreiro, né, do homem, né, do pastor, do bispo, do obreiro, do homem, para poder viver uma vida plena, né? Por que o extraordinário que o Senhor ministrou mexeu comigo? Porque eu gosto muito da palavra absoluta e plenitude. Eu costumo falar que a plenitude do Evangelho, ela está na esfera que compõe a família. Querido, o caráter de Deus que mais se aproxima para a gente olhar é revelado na família. A natureza de Deus é expressada na família, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, mãe e filho, né? Deus, tanto é que Ele fez o homem, do homem fez a mulher, e a primeira coisa que Ele falou não foi: ó gente, jejum, ora, me busca, eu vou passear com vocês, mas tem que estar em santidade. Ele falou assim: fecundai, multiplicai, povoai, enchei a terra, ou seja, formem família. Formem família. Então eu acredito que a natureza de Deus, aqui na terra, a figura da natureza de Deus, onde mais se aproxima é a família. E aqui ele está falando que o homem, né, deve governar bem a sua casa, esse homem extraordinário, essa mulher extraordinária, esse pleno do Evangelho, ele deve governar bem a sua casa, tendo os filhos, olha só, tendo os filhos sujeito a ele, com muita ou com toda dignidade.
Olha só para você ver que Deus está falando que isso é um homem pleno, um homem extraordinário. Vamos aproveitar a deixa do pastor Domício, do que ele ministrou aqui, da introdução dele aqui. O extraordinário para você, marido, para você, esposa, para você, filho, para nós. Esse extraordinário é governar bem a casa. E ao governar a casa bem, ter ainda os filhos sujeitos com dignidade, pais dignos, mães dignas. Porque ele acrescenta aí dando, na verdade, uma pergunta que se torna uma reflexão. Como poderá, pois, o homem, se ele não sabe governar a sua própria família, como, pois, vai cuidar da igreja de Deus? Esse cuidado, a gente não tem que olhar só para o pastor Domício, falar, pastor, cuida aí não, é o povo de Deus, é aquele que atende a porta, é aquela que, como as irmãs chegaram mais cedo ali, arrumando a ceia, outros já preparando a salinha, os outros, alguém preparou aquele café, alguém trouxe o bolo, o pessoal da mídia, o louvor aqui ensaiando, tudo isso é cuidado, e isso é válido. Deus ama isso, igreja, reunião, a Assembleia dos Santos. Mas isso precisa ser fruto daquilo que eu sou dentro de casa. Porque aí, senão se torna uma religiosidade falida. E amanhã, querido, vai ser revelado esse caráter. Porque se somos uma coisa na igreja e outra dentro de casa, amanhã a coisa pode ficar aí feia para o nosso lado. Enfim, só mesmo essa introdução. Trabalhando dela, eu gosto de falar disso. Para colocar a casa em ordem, você precisa entender o que está em desordem, o que está disfuncional na família. E se você me perguntar, pastor, o que seria uma família disfuncional? Eu traria para você aí uma decadência moral da família e a perda de princípios e valores. Isso é o que mais está acontecendo hoje aí na sociedade. Se você me perguntar o que seria uma família disfuncional, é quando você olha para a moralidade da família e vê em total decadência, maridos traindo as suas mulheres, mulheres traindo seus maridos, filhos não honrando os seus pais, pais não educando os seus filhos da forma correta, da forma digna, como o texto anterior eu li, nós vemos aí o número de divórcios cada vez mais aumentando na sociedade de forma assustadora. Violência contra a mulher, para você ter noção, acredito que você saiba disso, se não, durante a pandemia, a pastora Maria, você conhece a pastora Maria, A pastora Maria da Penha, trouxe dados aí que aumentou 27% a violência contra a mulher, durante a pandemia, porque foi tudo para casa, o pessoal... Então saiu esse dado aí, a gente costuma falar, que a pastora Maria da Penha, a lei Maria da Penha trouxe aí essa realidade. Queridos, para entender isso, eu quero compartilhar com você, para você entender até a minha história, como eu disse que eu sou um bom contador de história. Toda pessoa tem uma história. Para entender essa disfuncionalidade, ou por que essa casa não está em ordem, por que não está cuidando da própria família. Então, se percebe que o texto fala que antes de cuidar da casa de Deus, você tem que cuidar de quem? A sua mulher. Antes de zelar pelas coisas da igreja, você tem que zelar pelo teu marido, pelos teus filhos, filhos aos pais. Gostei do testemunho da irmã. É uma frase que toda palavra, todo o meu seminário eu sempre repito ela. Frase não, é um versículo, que é o último versículo do Velho Testamento. É o último versículo do Velho Testamento, E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha na terra e fira com maldição. Então, para você entender essa disfuncionalidade, ou por que a casa não está em ordem, nós precisamos entender a história, e você vai entender também um pouquinho da minha história. Toda pessoa tem uma história, toda história traz uma bagagem. A bagagem dessa história pode determinar áreas da vida que precisam ser tratadas. Essa história, se você sentar comigo, eu tenho uma história, você vai ouvir. Se eu for sentar com um menino de 10 anos aqui, aquele rapazinho, o primeiro tem quantos anos? Não, o primeiro aqui, branco, isso, 18 anos. Ele tem 18 anos de história para contar, daquilo que ele sabe e daquilo que os seus pais falaram, daquilo que ele não lembra quando criança.
sentar com o pastor Domício, eu já falei isso para ele, para mim é a maior enciclopédia evangélica brasileira viva nesse país. Ele tinha que pagar alguém para andar com ele o tempo todo, escrevendo tudo que ele fala, que eu nunca vi. Eu falei ontem, nós estava ele, o pastor Júnior, da Batista da Fé, mais o pastor Lucas Santana, que Deus permitir aí um tempo, vocês conhecerem, está com a gente aqui. Eu falei para ele assim que, quando o Brasil, no evangelho, não era, o Domício já existia, entendeu? Porque ele sabe de tudo, porque jeito, não tem lógica. Você vai falar do grupo Logos, rapaz, já toquei com Logos. Você vai falar da Fábrica da Esperança, do Caio Fábio. Não, rapaz, a banda do Caio Fábio. Rapaz, um homem desse teve o Silas Malafaia como baterista, pelo amor de Deus, meu irmão. Vai ter que alguém andar assim, pastora Vanessa, do lado dele assim, escrevendo tudo. E aí amanhã vai virar um memorial do Domício Júnior. As histórias do Domício Júnior. Vai ser uma enciclopédia maior do que o livro de Game of Thrones. Contando as histórias, então ele sabe disso, então tem história de vida para contar. Mas tem história da vida que determina, ou pode determinar áreas da vida que precisam ser tratadas. Áreas da vida que precisam ser tratadas revelam deformidade de caráter. Se tem uma coisa que apresenta, pastor Domício, disfuncionalidade na família, é problema de caráter. Caráter moral, caráter financeiro. Já passei por isso, o pastor Domício conhece a minha história. A questão não é se você viveu ou vive um problema desse. É a sua postura de levantar, reconhecer os seus erros e continuar de forma correta, né? Então, áreas da vida, né, pode determinar aí, que precisam ser tratadas, revelam deformidade de caráter. E por último, só para a gente encerrar essa construção de história, deformidade de caráter revela traumas e feridas que precisam ser resolvidos aonde? Nessa história. Então eu começo com história e termino com história. Porque a história da nossa vida, a história da minha vida, fala de mim, fala da minha família. Queridos, anote isso no seu coração. Pregue nos umbrais da porta da sua vida. A leitura da vida que a Isabela, minha filha, faz, não está nos livros acadêmicos, que ela começa agora o ensino médio, ela estuda na escola militar. A leitura da vida que a Isabela está aprendendo não está na Bíblia, não está na Bíblia. A leitura que a Isabela faz da vida está no pai dela. A maneira como eu trato a mãe dela vai determinar o jeito que ela vai tratar a vida amanhã. A maneira como a mãe dela me trata vai determinar a Isabela do jeito que ela deve tratar a vida amanhã. Agora anote isso no seu coração. A maneira como você lida com a sua família é a maneira que a vida vai lidar com você amanhã. Se você lida de forma negligente, se você lida de forma violenta, ou seja, ou de forma, talvez, ignora a sua família, amanhã a vida vai te ignorar. Se você maltrata os seus pais, amanhã a vida vai te maltratar. Mas se você abençoa os seus pais, amanhã a vida vai te abençoar. Se você abençoa a sua esposa, amanhã a vida vai te abençoar. Se você abençoa o seu marido, amanhã a vida vai te abençoar. Sabe por quê, queridos? Porque Deus nos deu o dom da vida, o dom de viver. E esse dom de viver começa aonde, querido? Aonde nós nascemos? Em casa. Nascemos de um homem e de uma mulher. Ali começa a origem da vida. O sentido da minha vida começou quando meu pai e minha mãe naquela noite se desejaram. Ali começou a vida do Adriano. Então essa vida só faz sentido, tem sentido, e é essa vida, pastor Domício, que a Isabela está lendo. As minhas ações determinam as ações da Isabela amanhã. A maneira como eu trato a Virgínia, a Isabela vai aprender a tratar a vida amanhã, ou a vida vai tratar a Isabela amanhã dessa forma. Enfim, terminando isso aí, isso que eu vou apresentar para vocês foi algo que Deus ministrou no meu coração. Isso entrou no meu próximo livro, agora já entrou, que vai ficar pronto, mas é algo assim que eu tenho um apego nisso aqui, eu caminho na vida com isso aqui. Então eu falei, para entender a história da disfuncionalidade, né? Então tem bagagens que revelam feridas e traumas que revelam deformidade de caráter, que precisam ser tratados nessa história.
Uma segunda coisa que você vai perceber uma disfuncionalidade, ou também vai perceber que a casa não está em ordem, numa pessoa é quando ela vive isso aí. Quem despreza princípio abre mão de valores. Quem abre mão de valores ignora a vida. Quem ignora a vida, querido, quem ignora a vida, negligencia a própria família. E quem negligencia a própria família, rejeita a si mesmo. Porque se você rejeita os seus pais, você está rejeitando a sua própria vida. Se você rejeita o seu filho, você está ensinando o seu filho amanhã a rejeitar a vida. Isso aqui eu estava orando, trabalhando no livro, pastora Vanessa, e aonde assim, cada vez mais eu estou sendo... estou sendo atraído para essa questão da psicologia comportamental, principalmente familiar. E Deus começou a inspirar essa frase na minha vida, no meu coração. Quem despreza princípio abre mão de valores. Quem abre mão de valores ignora a vida. Quem ignora a vida negligencia a própria família. Quem negligencia a própria família rejeita a si mesmo. Dentro disso, desejo nesses próximos minutos que você se encontre no lugar e perceba aonde a sua casa precisa estar em ordem, ou melhor dizendo, trabalhando aí no inverso da mesma frase, aonde a sua casa não está em ordem, né? Aonde não está em ordem. Então vamos trabalhar nesse texto de Marcos 22, vou ler, vou tirar 5 princípios dele, eu vou trabalhar assim, uns 2 minutinhos a mais, e vou encerrar contando a minha história para vocês e orar com os irmãos, amém? Acompanhem comigo, mas se você estiver anotando, Marcos 8, amo esse texto, vou ler na NVI, acompanhem comigo aqui na projeção. A partir do verso 22 diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram cegos, suplicando que tocasse nele. Repita comigo, tocasse nele. Amém. 23, ele tomou o cego pela mão, repita comigo, tomou o cego pela mão, e levou para fora do povoado, repita comigo, fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos, repita comigo, cuspir nos olhos do homem, e impôs-lhe as mãos. Perguntou Jesus: vê alguma coisa? Repita comigo, vê alguma coisa? Olha o 24. Ele então, levantando os seus olhos, disse: vejo as pessoas, elas parecem árvores andando. Tem traduções que diz: como árvores caminham. Vejo as pessoas, mas como árvores caminham. O 25, mais uma vez, Jesus colocou as mãos nos olhos daquele homem, e então seus olhos foram abertos, sua vista foi restaurada, e ele enxergava tudo claramente. Jesus então disse: vá para casa e não entre no povoado. Queridos, como essa história tem a ver comigo? Parece tão simples, muito conhecida, não só essa história, como também do cego de Jericó, uns conhecem como também o cego Bartimeu, mas essa história em particular, por mais que o livro de Marcos, ele foi... Marcos provavelmente era um meninote, um garoto, Marcos não foi discípulo direto de Jesus. João Marcos, a maioria dos historiadores dizem que ele caminhou muitos anos com Pedro, e ele foi relatando, pegou algumas reportagens, falou com algumas pessoas que viveram o milagre, mas a maioria foi escrito pelo que Pedro foi relatando, e provavelmente aí no ano 60 ele começou a escrever o livro, no ano 60 após Cristo, depois de Cristo. Mas há uma particularidade nesse texto que tem muito a ver comigo. Por isso que eu leio em Marcos 22. Vou tirar agora algum desses princípios do próprio texto. O próprio texto auto se explica, mas Deus me trouxe algo em cima disso. E depois, como eu disse, eu vou entrar na minha história e aí a gente vai orar para poder concluir esse domingo maravilhoso do dia chamado hoje, do dia 7 de hoje. Olha só que interessante. O próprio texto diz no 22, umas pessoas saíram de Betsaida, trouxeram ali um cego, suplicando que tocasse nele. O 23 começa: Jesus pegou ele pela mão. Eu até pedi para vocês repetir, que tocasse nele, pegou ele pela mão. O cego pediu para Jesus tocar nele, sim ou não? Jesus pegou ele pela mão, sim ou não? Então o que ele pediu estava resolvido. Sabe o que eu aprendo aqui, pastor Domício? Nem tudo que a gente pede para Deus é exatamente o que Deus tem para nós.
Jesus foi além com aquele camarada. Ele falou assim: Senhor, me toque. Obviamente, no coração dele e das pessoas que trouxeram, porque sabia dos milagres, ele estava num povoado. Se você ver o contexto, uma multidão seguia Jesus, muitos milagres, as pessoas comprimiam. Obviamente, no coração dele, ele queria voltar a ver, obviamente. Mas ele gritou pedindo que tocasse. Jesus pegou ele pela mão. Aprenda isso, para você às vezes colocar a sua casa em ordem, ou talvez para viver o extraordinário. Acho que essa deixa foi perfeita. Deus realmente ligou uma coisa a outra, ao meu ver, no meu ponto de vista. Talvez o que você está pedindo para 2024, o que Deus quer mostrar para você é além. Até o texto da Bíblia fala, né? Mais do que tudo que pedimos ou pensamos, é o que Ele tem preparado para nós. Não chegou ao coração do homem e nem à mente humana aquilo que o Senhor já projetou para a nossa vida. E é isso mesmo, esse extraordinário, essa casa em ordem, é você entender que Deus quer te levar além daquilo que você já está vivendo, além daquilo que você já está vivendo no seu casamento. E se você está me ouvindo aqui hoje, ou pela internet, meus familiares estão assistindo, porque eu sempre posto no grupo da família, quando as ministrações são ao vivo. Se você está vivendo um momento de dificuldade no seu casamento, na sua família, no modo geral, eu quero declarar que Deus vai colocar a sua casa em ordem, e você vai sim enxergar esse sobrenatural. Você vai enxergar esse além das linhas que limitam o seu potencial. Você vai poder olhar e enxergar essa casa organizada, essa casa extraordinária que Deus está preparando para você em 2024. Então, pediu que o tocasse, Jesus tocou ele, pronto. Mas Jesus levou ele além. Você percebe que ele estava num lugar de acomodação no povoado. Jesus ele leva para fora, que é a segunda coisa que eu quero trabalhar dentro do próprio texto. Pegou ele pela mão e levou ele para fora do povoado. Agora um detalhe aqui, só para conhecimento. Responda tranquilo. Para o evangelismo, para que o povo ainda cresça mais em Jesus, era melhor Jesus ter curado ele no meio da multidão ou isolado fora do povoado? No meio da multidão, obviamente. Mas querido, tem coisas que Deus quer trabalhar é com você, não é com a multidão. Quando Deus quer tratar a multidão, Ele senta, ensina, faz sermão do monte, multiplica pães e peixes. Mas tem coisa que Ele te tira de um ambiente, às vezes de ostentação, de acomodação, e leva você para fora. Porque tem coisa que Deus não trabalha com multidão, tem coisa que Deus trabalha com o homem, trabalha com a mulher. Um exemplo clássico disso, voltando às páginas e atravessando para o Velho Testamento. Quando Deus foi pedir o sacrifício de Isaac, Ele não falou. Você acha que Deus ia falar com Sara? Ia chegar lá e falar assim: ó, Sara, é o seguinte, quero esse menino, eu quero ser oferta. Ele foi falar com quem? Com Abraão. E Abraão foi falar com Sara, sim ou não? Não, sabe por quê? Porque tem coisa que Deus resolve é com o homem, não com mulher. E tem coisa que Deus resolve é com a mulher e não com o homem. Colocar a casa em ordem, você precisa entender que o homem tem o seu papel e a mulher tem o seu papel. Então pare de jogar responsabilidade um para o outro e cada um assuma a sua responsabilidade, porque a casa é construída pelos dois, ainda que o sacerdócio é do homem, mas a mulher é que faz esse sacerdócio fazer sentido na vida e principalmente no coração dos filhos. Não é só exigir que o homem ora, mas fazer parte da oração para que o filho entenda que a casa é edificada pelos dois e não só por um só. Nós precisamos entender isso na vida. Então, Jesus pega aquele, voltando ao texto, né? Jesus pega aquele camarada e tira desse ambiente. Eu preciso entender isso, querido, que uma coisa que precisa mexer com a gente, para deixar a casa em ordem, é você sair da sua zona de conforto. A roupa que ele era cego de nascença, cego de maré desci. A roupa que ele tinha, ele trabalhou para comprar ou foi alguém que ofertou, doou para ele, algum familiar, alguns amigos? A comida que ele comia, ele pegava o ticket de alimentação dele, ia lá no supermercado fazer compra,
ou alguém que preparava essa comida e entregava para ele, porque ele era cego de nascença. Tanto é que para chegar a Jesus, algumas pessoas que tiveram que trazer ele. Então ficar no povoado era confortável para ele, pastor Domício. Era uma zona de conforto. Pastora Vanessa, ficar no povoado era uma zona de conforto, porque ele tinha tudo na mão. Então para Jesus, por que Jesus queria levar ele além de ver? Porque Jesus agora ia fazer dele uma pessoa que não mais recebia, mas tendo recebido agora oferecia. Princípio da ceia. Paulo diz, porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei, ou vos ensinei. Jesus precisava mostrar para aquele camarada que a questão não era voltar só a ver. Ele ia ter que sair da zona de conforto. Agora provavelmente ele ia passar a trabalhar, ele ia passar a produzir, talvez ele ia começar a aprender a fazer a própria comida. Querido, Deus vai sim mexer na zona de conforto para colocar a sua casa em ordem. Talvez você está confortável da maneira como você é como esposa, mas talvez Deus quer mexer em alguma coisa para você ser melhor ainda. Então talvez o desafio hoje aqui, ou na virada do ano, sua oração, foi pedir para que seu marido se tornasse melhor. Mas talvez aqui você vai entender que a sua oração, quem sabe, é buscar em Deus e tornar para ele a mulher que ele precisa. Seu desafio não é orar para Deus te dar uma mulher melhor, mas é buscar em Deus como tornar para ela o homem que ela precisa. Não é buscar de Deus para ter filho melhor, mas tornar para eles pais que eles precisam. Jesus veio buscar uma igreja melhor, ou tornou para a igreja o homem que ela precisava, ou precisa ainda, na verdade? Ele veio dar a vida, porque ela precisa de mim. Eu vou ser o melhor, e mais, vou purificar, vou limpar, vou preparar ela para apresentar ao Senhor, ao meu Pai, uma mulher santa, pura, limpa, adornada, com joia, cheia de amor. Colocar a casa em ordem é apresentar para Deus uma família limpa, purificada, adornada, limpa, cheia de amor. Apresentar para Deus a família. Essa é a minha mulher, essa é a minha filha, Senhor. Que eu acredito, pastor Domício, que eu vou prestar conta, todos nós queremos, para Deus. Mas se tem algo que Deus vai cobrar de mim, é falar assim: Adriano, me fala o que você fez com a mulher que eu te dei, o que você fez com a filha que eu te dei, porque Ele deu para mim cuidar. E antes da Isabela ser minha filha, ela é filha de quem? A Virgínia, antes de ser minha esposa, ela é noiva de quem? A casa em ordem fala do princípio do Evangelho para permanecer adornado do amor que apresenta a família pura, santa, imaculada, limpa, adornada, vestida de ouro e graça diante do Pai. Porque um dia você e eu e você, vamos prestar conta. E uma dessas contas, meu irmão, Deus não vai deixar passar batido. É o que você está fazendo com a sua família. É o que você está fazendo com a sua casa. Terceira coisa, depois de cuspir nos olhos do homem, também ainda no verso 23, né, uma sequência ali. Cuspir nos olhos. Querido, dá ou não dá a impressão que Jesus estava meio atrapalhado das ideias? Cuspir nos olhos, não, sim ou não? Cara, cuspir nos olhos. Lembra do cego lá que foi gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus parou e falou: o que você quer que eu te faça? Ele falou: quero voltar a ver. Ele falou: veja, o que aconteceu? Ele viu. Jesus não podia fazer isso não? Será que no dia o Espírito Santo não estava tão santo assim? Acordou meio, né? O Espírito Santo acordou meio nervoso. Pai, eu não estou muito santo não, então não vou ajudar Jesus hoje não. Será que o Jesus quebrou um jejum? Pedro chegou lá assim: Jesus, come um pão aqui. Quebrei jejum. Será? Não, querido. Tem processos da vida que Jesus leva passo a passo para ensinar que Ele precisa quebrar alguns protocolos na nossa vida. O homem faz planos e projetos e acha que está certo, mas a resposta final que está certa vem dos lábios do Senhor. É dele que vem essa palavra, é dele que vem essa resposta. O homem queria que Jesus tocasse, Jesus levou ele além. Olha o tanto de coisa. Jesus quebrou o protocolo, tirou ele da zona de conforto, tudo para ensinar um princípio para ele. Vamos para o próximo princípio. E esse aqui, claro, quando eu ministro meu seminário, tem um tema lá, colocando a casa em ordem. Eu gasto mais tempo aqui, que eu vou ser bem objetivo, óbvio, porque eu ainda quero contar um pouquinho da minha história. Jesus cospe nos olhos, ora e fala: está vendo alguma... o que você vê?
Ele fala, vejo as pessoas. O cara que pediu só para Jesus tocar nele, agora já estava vendo pessoas. O problema dele estava resolvido, sim ou não? Estava, o cara era cego de nascença. Pastor Domício, o cara era cego de nascença. Aí Jesus fala assim, vê alguma coisa? Ele fala assim, vejo as pessoas. Está tudo certo. Mas o maior desafio não é ver, mas é discernir o que se enxerga. Vejo as pessoas, mas as vejo como árvores que caminham. Para você ter ideia, a madeira na época, era como se fosse o petróleo hoje. A madeira e o tecido era a matéria-prima de maior comércio na época. Era matéria-prima de maior, era como se fosse o petróleo hoje. Agora vem a pergunta que não quer falar, que não quer calar. Como eu e você enxerga a nossa família? Como que você enxerga a sua família? A sua casa, ela tem valor pelo preço que ela custa ou pelas pessoas que moram dentro dela? O carro que você anda, ele tem valor pelo preço que ele tem ou pelas pessoas que ele carrega? Essa igreja, ela tem valor por esse templo, por essa nave. Por mais que o pastor Domício falou que vai dar um up, e ótimo, mais conforto ainda. Mas ele tem valor por esse up, ou por hoje, que já é confortável, o ar, tudo aqui, mídia. Tem valor, portas abertas, comunidade, portas abertas. Tem valor pela estrutura da sua nave, ou pelas pessoas que aqui congregam, que às vezes você passa do lado e nem cumprimenta e pergunta como é que ela está. Como você enxerga a vida? Quando você vai no supermercado, você vai focado só na promoção do dia, ou aproveitando a promoção, você tem a oportunidade de cumprimentar a caixa que está lá 8, 12, 10 horas, recebendo um salário de vergonha. Quando você vai na padaria porque o pão de lá é melhor, ou aproveitando que o pão dela é melhor, você cumprimenta o padeiro que acordou 4 horas da manhã para fazer esse pão para você. Quando você vai no açougue, você vai naquele açougue porque a carne dele é melhor, ou você aproveita a questão do açougue e da carne ser melhor e cumprimenta o açougueiro que acordou 5 horas da manhã e foi lá desossar o traseiro para te apresentar esse contrafilé que tanto você gosta como bife, principalmente mal passado com a gordura. O que você valoriza, querido? Coisas ou pessoas? Você valoriza o bem que você tem, ou a sua família é o bem que você não negocia? Você valoriza o casamento que você tem, ou a sua esposa ela é o bem que você não negocia? Você não negocia moral, querido, moral, princípio, valores, aquilo que eu falei no começo. Quem despreza princípio, abre mão de valores. Moral, valores, princípios não se negocia. Isso não se enverga, isso está no extraordinário, mas eu posso colocar que está no absoluto de Deus e está na plenitude do Evangelho. São valores eternos, Deus não negocia. Casamento, Deus não negocia. Moral de marido, honrar a sua esposa, Deus não negocia. Deus não negocia mulher que não serve a sua casa, que não cuida do marido e dos filhos. Deus não negocia filhos que não honram pai e mãe. Para você ter ideia, isso é tão sério para Deus, que Deus fala assim, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E Ele não dá promessa nem com relação a Ele, mas quando Ele vai falar de pai e filho, honre o teu pai e tua mãe, para que tenha vida longa na terra, que é o primeiro mandamento com promessa. O primeiro mandamento com promessa não está relacionado a Deus, está relacionado a como você lida com seus pais. Então as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, se você realmente cumpre na vida dos seus pais a honra que eles devem. Isso é princípio. Aquele homem via as pessoas como benefício. Como você enxerga a sua família? Agora o interessante é que Jesus ora de novo. E aí fala que sua vista foi restaurada, mas como ele já estava vendo pessoas, os olhos dele foram abertos e ele enxergava tudo claramente. Agora há um detalhe nisso aqui, que aí você vai ver que tem a ver com a minha história. O que Jesus fez na vida daquele homem? Jesus tirou ele do povoado, sim ou não? E quando ele foi curado, pastor Domingos, ele poderia falar assim, vai lá no povoado, aquele pessoal, fariseu, quem estiver lá, fala lá que agora você está vendo que eu te curei. Para onde Jesus mandou ele? Quando Deus faz algo na sua vida, é para você ir para casa celebrar com a sua família, sentar à mesa e entender o que Deus está fazendo na sua casa.
é entender o que Deus quer trabalhar. Querido, Jesus falou para aquele homem: vai para sua casa, não entre no povoado, vai celebrar sua família, que agora você já não vê mais ele como coisas, agora você enxerga as pessoas. Porque nem todo mundo que vê enxerga, mas todo mundo que enxerga sabe exatamente o que está vendo. Vou repetir devagar para você anotar no seu coração. Nem todo mundo que vê enxerga, mas quem enxerga sabe exatamente o que está vendo. Aquele homem via, mas não enxergava. Ele via as pessoas, mas confundia com árvore. Agora os olhos foram abertos, e agora ele enxergava, e o texto é bem específico, pastor Domício, e ele enxergava tudo claramente, ou seja, ele separava coisas de pessoas. Pessoas têm valor, coisas têm preço, mas pessoas têm valor. Casamento tem valor, vida em Deus tem valor, educar filhos tem valor, congregar, ver os irmãos, sentar junto, celebrar, cantar junto, isso tem valor. O problema é quando a gente começa a colocar preço, e aí você vai pechinchar, talvez você vai procurar o preço menor, mas você vai perder o valor imensurável que é a sua família, é o seu casamento, é o pastoreio dessa igreja, é a sua liderança. Queridos, meu nome é Adriano Freitas de Almeida, nasci no dia 19 de outubro de 1978, na cidade de Goiás, no Hospital São Pedro de Alcântara, às 10h30 da manhã. Conto os meus pais que aos 3 meses de nascido, eu tive uma infecção no ouvido e tive uma febre de 15 dias e choro, sem alimentar. Os médicos insistindo de Goiás, até quando não conseguiu, até onde descobriu que eu estava com meningite. E ele falou assim para minha mãe e para o meu pai: se você não chegar em 2 horas em Goiânia, no pronto-socorro com esse menino, ele vai morrer. Tem um tio ainda vivo, na época nativa, ele é delegado, ele pegou uma viatura, Goiás, cidade de Goiás fica a 140 quilômetros de Goiânia. Chegando, conta minha mãe que ao chegar ao hospital, na porta do pronto-socorro infantil de Goiânia, minha mãe disse que eu parei de chorar, meu corpo desfaleceu e meus lábios roxearam. Minha mãe desceu correndo com meu pai. Minha mãe tinha 17 anos. Ela casou com 16, teve meu irmão ainda com 16, me teve com 17 e minha irmã com 19. Eu sou o do meio de 3 irmãos, eu sou o do meio. Minha mãe entrou gritando com meu pai tinha 23 anos, minha mãe 17, entregou, a enfermeira viu a situação, saiu correndo. Minha mãe, conta minha mãe que ela abraçou meu pai e falou assim: bem, perdemos o nosso menininho, o nosso Adriano morreu. Nesse momento, hoje eu entendo isso. Eu imagino Deus vendo a situação. Quando minha mãe falou isso, eu imagino Deus levantando do céu e falou assim: ainda não, mãe, ainda não, porque esse menino, no dia 7 de janeiro de 2024, ele vai estar numa cidade chamada Campo Grande, numa igreja chamada Portas Abertas. Ele vai estar lá falando do testemunho da família. Enquanto eu tiver uma obra na vida dele, ele é imortal. Enquanto Deus tiver uma obra na sua vida, você é imortal, você é intocável. Amém. Amém. Conta os meus pais, e disso eu já lembro, com 8 anos de nascido, mais uma sequência de febre de 10 dias, não conseguiram descobrir, minha mãe levou para Araçatuba, São Paulo, inclusive Araçatuba é aqui perto, a família, é mais perto aqui, né, a família da minha mãe, fica 114 quilômetros de Três Lagoas, toda a família de mãe é de Araçatuba, Birigui, Araçatuba, Guararapes. Lá já era tecnologicamente mais avançado, eu fui para lá, fiquei uma semana tratando, 10 dias, voltei, descobriram que eu tinha reumatismo no sangue, aos 8 anos de nascido. E eu fiz um tratamento, o médico determinou um tratamento para mim. Um discipulado dos 8 aos 10 anos com a irmã Benza. Quem conhece a irmã Benza? A irmã Benzetacil. Dos meus 8 aos 10 anos, eu tomei uma Benzetacil por semana, todo domingo de manhã. E Benzetacil é uma maravilha, né, irmão? Uma semana era num lado da poupança, na outra semana do outro lado, na outra semana num braço, na outra semana no outro braço, porque ela tem que ser no músculo e normalmente pega-se nas nádegas ou perto do ombro, né, no alto do braço. Quem está falando com vocês é um homem que tem 19 cirurgias no corpo. Todas as minhas cirurgias são congênitas. Só de hérnia e varicoceles eu operei 11 vezes.
Eu sou estéril, fui descobrir isso com 13 anos. Por isso a Isabela chama Isabela Vitória, porque minha filha é fruto de milagre, ela não é adotada. E para não ter crise lá em casa, ela veio parecida comigo, né? Porque Deus foi tão honrado com a Virgínia, que ela veio parecida comigo. Nossa filha, por isso ela chama Isabela Vitória, porque ela é fruto de milagre. Aos meus 30 anos, eu perdi o movimento dos 2 braços, e fui acometido de uma doença que ela é comum, mas da maneira como aconteceu comigo, ela não é comum. É um tipo de LER, na verdade, eu nunca trabalhei com esforço repetitivo, mas inflamou-se o meu pulso e eu tive a tão famosa síndrome do túnel do carpo, me deu nos 2 braços de uma vez. Eu perdi o movimento e a força das mãos. Operei no mês à esquerda, porque eu sou direito, sou esquerdo, o médico orientou, e um mês depois operei da direita, e depois começou a reabilitação para movimentar os braços, porque eu já não tinha mais circulação, e eu consegui recuperar 65% da força das minhas mãos. Para você ter ideia, a minha mão direita, metade dela é dormente, eu não sinto, ela é dormente. Já até me acostumei, mas tem hora ainda que me sinto um pouco estranho. Quem está falando com vocês é um homem que, ao fazer um exame do coração, um check-up, um ecocardiograma, é um ultrassom, né, das paredes, o médico olhou assim, que estava fazendo, e falou: cara, você tem dor no estômago? Eu falei assim: dor não, mas muita queimação. Ele falou: você não tem uma pedra na vesícula, você tem um tijolo. Se você tem que tirar ela urgente, que se ela soltar, ela vai comprometer ali, principalmente o seu baço, pode ali destruir, e aí é uma ida sem volta. Isso foi de manhã. À tarde fui no cirurgião geral, ele viu a ultrassom, me internou, domingo de manhã. Falando com vocês, é um homem que teve que tirar às pressas a vesícula, porque a pedra já estava quase se rompendo. Era uma pedra em média de 10 centímetros, metros cúbicos, né? 10 centímetros. Perdão, centímetros cúbicos. Obrigado, pastor, obrigado. Obrigado. Centímetros cúbicos, metros cúbicos, centímetros cúbicos. Quem está falando com vocês é um homem que, inclusive, por isso que eu falei que no começo que eu tenho uma marca especial. Quem está falando com vocês é um homem que em 45 dias sofreu 3 infartos. O primeiro, inclusive, foi aqui. Eu estava trabalhando aqui, hospedado aqui na igreja, fui em São Gabriel do Oeste ministrar um seminário com o Eurípides, voltamos, ficamos até de madrugada batendo papo ali na sala, levei o Eurípides no aeroporto 5 da manhã, voltei para cá para dar uma descansada, sempre, como disse, hospedado aqui. Isso eu lembro até hoje, dia 30 de outubro de 2021, foi a última vez que eu tive com vocês aqui, aliás, nem no culto foi antes, né, que eu tive com o pastor Domício. E aí, 8 horas, fui levar o carro para revisão. Ao chegar de frente, ao entregar o carro, ao sair, eu desmaiei na porta dessa oficina lá que a Localiza mandou aqui dar a revisão. Me levaram às pressas, minha pressão chegou a 19/12. Eu não lembro mais o lugar que eu fui, mas teve um irmão aqui que me buscou lá, levou comida, mandaram comida. Sofri o meu primeiro infarto. No segundo infarto, 15 dias depois, eu estava em casa, saindo com a minha família, para ir para o shopping passear. Eu estava ainda de recesso, né, de atestado devido ao primeiro. Comecei a passar mal, minha mulher olhou, meu olho esquerdo caiu, ficou quase que fechado, eu não percebi. Ela feriu, minha pressão estava 22/12. Ela correu comigo para o hospital, na porta do hospital, na recepção da emergência do AP Vida. Eu desmaiei mais uma vez. Ali correram, fizeram um cateterismo e descobriram a primeira doença que eu tenho de nascença, que eu não sabia no coração, que chama doenças coronárias degenerativas, que são algumas artérias minhas, elas vão necrosando e elas vão se enrijecendo. Eu tenho que tomar um remédio constante, tanto para afinar o sangue, quanto para não permitir que ela se enrijeça, porque, claro, se romper é o famoso infarto fulminante, é quando uma veia se rompe. 17, aí fui liberado para trabalhar. 15 dias depois, era 17 de dezembro, eu estava em Florianópolis, fazendo um projeto de Florianópolis para Curitiba, fazendo um projeto em cada cidade. Era da Oi, da Vivo. Eu até ia dormir na casa do Eurípides, porque o Eurípides mora em Curitiba. Falei: Eurípides, vou chegar aí, vou ficar uns 3 dias aí na sua casa. Mas na porta da Oi, eu estava até falando para a pastora no começo, eu sofri meu 3º infarto. Na porta da Oi. E toda central, se você for ali na Rui Barbosa, número 8030, que é a Oi aqui de Campo Grande, aquela Oi lá é obrigada a ter uma brigada do bombeiro. Toda central é obrigada a ter. Lá tinha um bombeiro que prestou socorro, chamou o 93, e lá em Florianópolis eu sofria o meu 3º infarto. Aí fizeram um outro cateterismo, descobriram uma segunda doença que eu tenho no coração, que também ela é congênita, ela é nascença,
que chama repolarização cardíaca. São falhas de descarga elétrica no coração e a artéria fecha sozinha quando a falha. E aí o coração imagina que está entupido, as enzimas cardíacas sobem, eu começo a ficar tonto, a querer desmaiar. Inclusive, na pasta que eu trago os meus livros, tem lá o meu exame. Se eu passar mal e chegar numa emergência, é só mostrar o exame. A primeira coisa que eles fazem é já sedar e colocar para fazer o cateterismo, só para poder desobstruir a veia. Não é porque ela entope, é porque ela fecha sozinha devido à repolarização cardíaca. E no final da Copa do Mundo do ano já é ano retrasado, ano passado, dia 18 de dezembro, fazendo compras com a minha esposa, eu sofri o meu quarto infarto no supermercado, e ali fizeram mais um cateterismo, e novamente confirmou a repolarização cardíaca. Quem está falando com vocês é um homem, que em 2015, terminando de ministrar um seminário em Catalão, sentiu um incômodo na clavícula, e ali eu descobri, depois de voltar para Goiânia, fica a 300 quilômetros de Goiânia, Catalão, voltei para Goiânia, fiz alguns exames desse incômodo, uma bolinha que saiu aqui. Na terça-feira fui no médico, quarta-feira fiz 24 tipos de exames, quinta-feira o médico me ligou. Quem está falando com vocês é um homem que tratou de 2015 a 2020 de leucemia. E da leucemia produziu linfoma de Hodgkin, de esclerose nodular de nível 2. Atacou todo o meu pulmão superior esquerdo e toda a minha clavícula esquerda. Quem está falando com vocês é um homem que tomou 16 quimioterapia. Cada sessão de quimio era 9 horas de bolsa no Hospital Araújo Jorge de Goiânia. E também logo após tomei 37 radioterapia. Acredite, irmãos, um dia eu já tive cabelo. Acredite, um dia eu já tive cabelo. Mas o mais interessante, eu já compartilhei isso com o pastor Domício, e ouvindo isso dele, quando compartilhei a primeira vez, me alegrou muito, porque é uma pessoa, é um pastor e é muito experiente. Eu nunca orei para Deus curar o câncer, mas eu sempre pedi para Deus mostrar o que o câncer estava me ajudando a colocar a minha casa em ordem. Eu nunca orei para Deus curar meu coração. Eu sempre pedi para Deus para que cada infarto que eu sofri me ensinasse como amar melhor a minha esposa, como amar melhor os irmãos, aprender a perdoar, aprender a não guardar ressentimento, a olhar para a vida e aprender a não se magoar com a vida pelos desafios dela. Quem está falando com vocês estão me vendo agora, até a pastora ficou surpresa. Uai, eu falei, tem mais história para contar. Vocês me veem com uma bengala, andando meio torto, ministrando sentado em pé. Eu levei 4 tombos seguidos no mesmo dia em Tangará da Serra, trabalhando lá. Eu ia olhar alguma coisa no site, porque dava um choque na coluna e eu perdi o movimento das pernas. Me levaram para o hospital lá em Tangará, fizeram os exames, não conseguiram saber que eu tinha um problema na coluna, me mandaram para Cuiabá. Fiz um exame chamado PET scan ou PET-CT. É uma tomografia de mais ou menos 5, 6 horas. Aí descobri uma doença que eu tinha de nascença, chama espondilolistese com abaulamento e protusão. Eu nasci sem cartilagem na minha lombar, sem aquele disco. Então eu não tinha amortecedor. Com os anos ela desceu, encontrou a L4, L5, a L3, L4, L5, L6 e a V1, se encontraram, abaulou e fez um Z no meu ciático. E eu estava perdendo o movimento das pernas. E sentia dor, mas achava que era o meu trabalho. Dirigia muito, ia para o remedinho da vovó. Ia para passar álcool com arnica, Torcilax, ibuprofeno 600 miligramas. Dormia e acordava, a vida que segue. Quem está falando com vocês é um homem que tem 16 pinos e parafusos na lombar. E 6 coroas de osso para poder voltar ela para o lugar. Quem está falando com vocês, estou terminando já, tá, meu irmão? Estou vivo, tá? Estou aqui, é eu, tá? Não é projeção, é eu. Vai terminando aí que a gente já está chamando o SAMU. Cara, chega e assustei, eu achei que ele ia falar assim, pastor, vai terminando, porque o horário já venceu, que ele me deu 15 minutos, estou brincando com ele igual ele brincou comigo. Queridos, quem está falando com vocês é um homem que toma 14 remédios todos os dias. Eu tomo 4 de manhã, quando acordo, 2 antes da refeição, e um depois, e 2 depois. Eu tomo 6 remédios depois do almoço, e 4 remédios antes de dormir. Um dos remédios que eu tomo, eu tenho autorização para andar, se você quiser eu te mostro. Um dos remédios que eu tomo é morfina. Quando a dor está muito atacada, eu tenho que tomar morfina. Eu durmo e acordo com dor todos os dias, principalmente na coluna.
Pode procurar, eu ando com Dimorf 10 miligramas, pode pesquisar. Para andar com ele tem que ter autorização. Quem está falando com vocês é um homem que aprendeu a amar a vida. Eu aprendi a amar a vida. E eu baseei minha vida. Esse barulho aqui sou eu? Está tudo certo aqui? Sou eu? É o microfone? Está tudo certo, né? Eu aprendi a amar a vida, pastora Vanessa, com os desafios que eu vivi. Eu aprendi a olhar para minha esposa. E eu aprendi principalmente com esse versículo. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. E Isaías, filho de Amós, o profeta, veio até ele e disse: assim diz o Senhor, ore, jejue e consagre, porque eu vou te curar. É isso que Deus diz. Coloca a sua casa em ordem, porque você morrerás e dessa doença não viverás. Verso 2, então ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Verso 3, 4 e 5, eu não quis projetar só para a gente poder ir adiantar um pouquinho mais. Ele fala assim, na oração: Senhor, eu fui reto aos seus olhos, eu tive um coração sincero e obedeci a sua palavra. Então eu te peço que o Senhor olhe para mim. Então Neemias era um homem de Deus, Ezequias era um homem de Deus, era um homem de Deus, é um homem que agradava a Deus. Ele tinha os caminhos retos, porque ele fala na oração: eu sou sincero de coração e fiel ao Senhor. A questão não é o quanto ele era isso para o Senhor. Qual que era a doença de Ezequias? Ele não tinha sua casa em ordem. E aí é interessante que depois dele orar, Deus fala com Isaías. Isaías volta lá e fala para ele: Ezequias, Deus ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. Por isso, claro que eu não vou entrar, que eu também tenho a mensagem. Eu tenho o livro também, Discernindo as Lágrimas. Porque ele orou falando dele, mas chorou porque a família dele estava desorganizada. Aí Deus fala o quê? Vou te acrescentar 15 anos. Pastora Vanessa, é interessante. Eu já li tanto essa história lá em Isaías, mas já li também em Crônicas dos Reis. Não fala que ele foi curado, que Deus só acrescentou 15 anos. Por que que Deus acrescentou 15 anos? Para ele. Deus me deu vida até hoje, para aprender com as histórias da minha vida, para cada dia mais colocar a minha casa em ordem. Pastor, mas por que que você ama tanto a vida? Viajo praticamente todo final de semana, prego o evangelho, preguei hoje de manhã na Igreja Batista da Fé, estou aqui com vocês, amanhã estou ministrando, tudo amigo do pastor Domingos, aliás, qual pastor que não é amigo do pastor aqui em Campo Grande? Estarei no Ministério Maná, depois estaremos indo para, como é que é o nome da cidade lá? Iviema, ministrar lá. O pastor está vendo também uma possibilidade de a gente passar em Dourados. Final de semana estaremos aqui. Segunda-feira da outra semana estarei indo para Curitiba ministrar lá na EFOL do Cote. Ficarei lá segunda, terça, quarta e quinta. No final de semana, aí eu volto para casa. No final de semana seguinte estarei em Rondonópolis com Eurípides ministrando no seminário. Assim a vida segue. Mas por que que eu aprendi a amar tanto a vida? Mesmo a vida batendo, querido, escute uma coisa de um homem que carrega dores. Ninguém vai te bater tão forte, nem eu, nem o pastor, nem seu marido, nem seus pais. Ninguém vai te bater tão forte quanto a vida. E ela vai te bater e vai te pôr de joelho. Mas a questão não é o quanto você apanha e fica de joelho, é a sua disposição de levantar e continuar, de aprender com seus erros, de aprender com as suas dores. E Deus é testemunho, eu trago Deus como testemunho entre vocês. Eu nunca reclamei das minhas dores. Sabe por quê, querido? Porque existe um objetivo na minha vida, que para mim é a maior honra de um homem, é terminar a sua vida casado com a sua mulher e pai da sua filha. No meu caso, pai da minha filha ou pai dos seus filhos. A maior honra de um homem não é os bens que ele deixa. A maior honra de um homem, ainda que deixar bens é muito bom para os filhos. A maior honra de um homem é terminar a vida casado com a sua mulher. A maior honra de uma mulher é terminar a vida casado com o seu marido. A maior honra de um homem é terminar a vida com os filhos reunidos
enterrando o seu pai ou sua mãe. E aí eu tenho um sonho pessoal que eu não vou ver, mas eu quero crer que ele vai existir. Que a Isabela vai poder escrever na lápide do meu túmulo: o meu pai pregou em vários lugares do país, o meu pai foi pastor, o meu pai escreveu livros e livros, meu pai pregou em Campo Grande, eu estive lá um dia, quem sabe, eu creio que um dia eu vou trazer a Virgínia e a Isabela aqui, eu estive lá. Não é isso. Eu quero que a Isabela escreva: aqui vai um homem, que é o meu pai, que foi marido de uma só mulher, governou bem a sua casa, e ensinou a sua filha com dignidade, porque ele terminou a vida com a minha mãe, e terminou a vida, se Deus permitir, pai dela, sogro do meu genro, e se Deus me der graça, eu quero ser avô dos meus netos. Por isso, querido, se você tem um objetivo na sua vida, coloque a sua casa em ordem, e termine a vida com a sua família. Lembra que eu comecei falando que a maior honra de um homem é sentar na mesa e ter pessoas para celebrar suas conquistas. Conquiste a vida, conquiste o mercado de trabalho, seja extraordinário nas áreas da vida que Deus está te colocando, seja na engenharia, na advocacia, medicina, empresarial, comercial, divulgação, treinamento, pastoreio, obreiro. Seja extraordinário, mas nunca deixe a sua família para trás. Nunca deixe o seu sonho para trás. Não adianta chegar se a sua mulher não chegar junto, porque o dia em que celebrar, vocês vão comer à mesa, repartindo o mesmo pão, contemplando o mesmo sorriso, porque a mesa é o lugar aonde todos conseguem ver todos ao mesmo tempo. Então não deseje uma mesa de celebração na vida, se o seu marido ou sua mulher não estiver com você, e os seus filhos à volta, porque feliz é a família cujo Deus é o Senhor. Por isso hoje eu gostaria de orar com vocês, mesmo sentadinho do jeito que vocês estão. Eu queria orar pela sua família, pela sua casa, as áreas que Deus pôde te visitar. Talvez meu testemunho pode ter mexido com você, talvez você está me ouvindo e passou por situações piores do que a minha, ou não. Talvez você deixe de vir num culto por causa de uma unha encravada, de uma dor de cabeça, de um dia mal sucedido. Eu queria orar por você, querido. Oh, maravilha, obrigado, pastor, obrigado. Eu queria orar com você. Eu desci aqui, querido, porque eu estou no mesmo nível. Eu ainda quero ser um marido melhor, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, de homem completo, de homem extraordinário. Eu ainda quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor. Família não é perfeito, mas eu gostaria de orar com você, aproveitando o aval do nosso pastor. Talvez você foi ministrado em alguma área da sua vida, ou talvez você tenha reclamado por coisas que ainda não aconteceu com você, e Deus trouxe uma palavra para a sua vida, para o seu coração. Ele é muito feliz com aquilo que você serve, com aquilo que você apresenta para Ele. Mas Ele manda te dizer que tem coisas além que Ele quer fazer em você dentro da sua casa, dentro da sua família. Eu queria convidar você que quer um recomeço. Imaginou começar o ano colocando a casa em ordem? Que delícia! Se você quiser orar comigo aqui à frente, por favor, vou aproveitar essa deixa do pastor. Sai do seu lugar, vou convidar ele, a pastora Vanessa, para estar orando com a gente. Quem ele chamar, algum pastor, algum obreiro. Oh, ótimo, querido, perfeito. Pode começar a música que você achar aí, que talvez hoje você vai entender a música Somos Corpo. Chegue mais para frente, queridos, para a gente poder te identificar, para os pastores que vão estar orando. Pastor Domingos, pastora Vanessa, quem vocês sentirem de chamar. Talvez hoje vai fazer sentido aquela música que diz: recebi. Abençoa o meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado,
unidos em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, meu querido irmão, precioso és para mim. Talvez hoje essa canção vai fazer sentido dentro da sua casa. E nós queremos orar por você e com você. Enquanto eles ministram uma canção, eu e os pastores queremos impor as mãos sobre a sua vida. Amém, gente? Intercessores, irmãos que estão aí no banco, estenda a mão para cá. Vamos chorar com essas famílias. Consolem-se comigo. Hoje Deus está colocando a sua casa em ordem. Amém, gente? Pai, em nome de Jesus, nós queremos orar pelas famílias. Somos filhos do Senhor. É a sua história. É a história da sua vida. É a história do seu coração. Deus conhece as bagagens que você carrega, minha irmã. Mas pare de querer carregar sozinha. Deus manda dizer para você: lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Toma o jugo e o fardo dele, que é suave e leve. Deus está colocando a sua vida em ordem, meu irmão, o seu coração. Pastor Domício, pastor Ivanei, sentindo no coração de impor as mãos, porque são muitas pessoas, e chamar alguém, fique à vontade. Deus ministra sobre o seu coração, minha querida, sobre a sua família. Deus vai colocar a sua casa em ordem, os seus filhos de pé. Deus vai curar seu coração, Deus vai curar a sua vida. Hoje, o Senhor está fazendo sentido na sua história. Está fazendo sentido nas bagagens de dores que você carrega na vida. Não desista da vida, minha irmã. Não desista dos seus sonhos. Deus hoje está virando a página da sua história. Deus está visitando os seus medos. Deus te abraça com braços de amor. E Ele te cobre com manto de misericórdia. A sua história faz sentido. A graça de Deus te alcançou. A graça de Deus alcançou sua casa. Isso mesmo, abrace o marido, a esposa que está aí, os filhos. Eu creio muito, muito. Eu creio muito na conversão de pais e filhos, de filhos e pais. Marta, Marta, calma o seu coração, porque Deus hoje te chama de Maria. Maria, a mulher que senta e ouve as palavras. É a sua história, minha irmã. E você não é fruto de fracasso do seu passado. Você é uma promessa de Deus para ser inspiração para outras pessoas, principalmente para sua casa, minha irmã. Você é inspiração para sua casa. Coloque a sua vida em ordem. Não ande mais pelas suas murmurações. Deixe Deus organizar o coração dos seus filhos. O controle não está nas suas mãos, está nas mãos de Deus. Mas hoje Deus manda te dizer: Ele conhece o seu coração e a sua história. E os seus filhos vão celebrar amanhã. Os seus filhos vão dizer: os meus pais serviram ao Senhor, eu também servirei ao Senhor. E os seus netos vão dizer: os meus avós serviram ao Senhor, eu também sirvo. Eu ministro essa palavra na sua casa. Que Deus restaure os seus sonhos. Que Deus visite os seus filhos. Perdoados estão os pecados. Ele levou sobre si, filha. Deus está tirando do seu coração toda angústia. Não caminhe mais pelos seus erros. Você não nasceu para o mundo, menina. Você nasceu para a expressão de louvor e adoração. Deus não está decepcionado com você. Ele é seu pai. Ele só tem o melhor para você, porque Ele vai te ajudar agora a enxergar as coisas como elas são.